Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 23 de fevereiro, a Igreja celebra, por isso estamos com vermelho, o martírio de São Policarpo. Isto aconteceu no ano de 155 da era cristã. Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna, foi discípulo do apóstolo São João. Há quem diga que ele foi ordenado bispo pelo próprio apóstolo São João, ou seja, é um padre apostólico diretamente ligado aos apóstolos, bispo da igreja de Esmirna. Então hoje a igreja celebra a vida desse mártir. E a liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura, está em Hebreus, do capítulo 11, do 1 ao 7, quando lemos que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Queridos irmãos, queridas irmãs, basta dizer que até aquilo que humanamente parece impossível, pela fé é possível. Aquilo que humanamente é impossível, pela fé é possível. Estes homens que aqui fala a palavra de Deus, Abel, Enoque, Noé, foram os nossos antepassados na história da salvação. E eles foram tidos como pessoas justas. E uma das qualidades de uma pessoa justa é acreditar. Ela crê, ela se entrega de coração. E quando hoje celebramos o martírio de São Policarpo, eu posso dizer com todas as letras, por sinal, para você saber um pouco mais da história de São Policarpo, tem este livro aqui, Patrística. E neste volume, o primeiro volume da Patrística, a gente está falando aqui dos padres apostólicos. Aqui tem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, a carta de Barnabé, a Didaquê, tudo tem aqui. Então, para você saber um pouco melhor sobre este Policarpo, que no ano 155 da era cristã, quando ele tinha 86 anos, ele foi martirizado na cidade de Esmirna. Um negócio tremendo aconteceu. Quando ele entrou no estádio, ele escutou aquela voz que dizia: Policarpo, ser forte, ser valente, ser guerreiro. A população que estava no estádio pediu que soltasse um leão para devorá-lo. Mas como o espetáculo com as feras já havia encerrado, ele foi então queimado vivo. E aqui neste livro, tem coisas interessantes do testemunho do martírio de São Policarpo. Quando ele chegou lá dentro da arena, o procônsul fez de tudo para que ele renegasse a sua fé. O procônsul disse: pensa na tua idade, tu não precisa morrer. Depois o chefe da polícia disse para ele: amaldiçoa Cristo e eu te liberto. Aí Policarpo respondeu assim: eu sirvo há 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? O procônsul continuou: jura pela fortuna de César,
Policarpo respondeu: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente, eu sou cristão. Quando acenderam o fogo, a história diz, Marcião, um discípulo de Policarpo, membro da igreja de Esmirna, que estava na arena, quando acenderam o fogo fez uma espécie de abóbada sobre Policarpo, aquele padre apostólico. As chamas não chegaram, e este mesmo texto, Marcião disse que ele estava lá não como carne que queima, mas como um pão que assa. E como viam que o fogo não conseguia destruí-lo, foi então ordenado que o carrasco desse o tiro de misericórdia. E ele foi lá com um punhal e meteu em cima do peito de Policarpo. Jorrou tanto sangue que o sangue apagou o fogo. E todos os ímpios que estavam... Está aqui, irmãos. Eu gostaria que você lesse. Dá um jeito de comprar. Compre este documento para você saber a história, um pouco da origem do cristianismo, que não está aqui na Bíblia. Mas nós temos historiadores confiáveis. Muita gente fala, e eu muitas vezes falei de São Policarpo, mas a gente não fala a história, a gente fala aquilo que nos interessa apenas. E usa ainda coisas para ir contra alguém, no caso contra a própria Igreja Católica, como eu falava. A minha audácia era tanto que cheguei a dizer que os católicos, os romanos, é que mataram Policarpo. Então, para você conhecer bem essa história, compre esse livro, para você ter uma noção clara do que eles fizeram, como eles brilharam, queridos irmãos. E os cristãos depois foram pegar os restos mortais dele, que eram mais preciosos do que a prata, eram mais preciosos do que o ouro. E onde eles foram sepultados, ele foi sepultado, e tantos outros mártires, era o lugar onde eles se reuniam para cultuar o Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos fazer memória destes homens, destes gigantes da fé. Destes homens que hoje tal como Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, disseram: bom é estarmos aqui. Eles ficaram sabendo de uma vez por todas, Jesus transfigurado, que Jesus não era Elias, Jesus não era Moisés, Jesus não era Jeremias, Jesus não era um dos profetas, porque o próprio Deus disse: este é o meu filho amado. Policarpo descobriu isso, por isso ele disse: eu sirvo há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negá-lo agora? Que neste sábado nós possamos também seguir a fé de Nossa Senhora. Se Noé, se Enoque e tantos outros foram homens de fé, Nossa Senhora sobressai a todos, porque a sua fé foi uma fé plena e ela avançou na peregrinação da fé. Ela não estagnou, ela não regrediu, mas ela avançou, como bem disse o Papa São João Paulo II. Que nós possamos avançar na peregrinação da fé, dando testemunho da cruz de Jesus Cristo, dando testemunho desta Mãe Puríssima, que em nenhuma circunstância fracassou na sua fé, mas no momento mais difícil da sua vida ficou de pé junto à cruz de seu Filho. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.